Só esperar. Aí, já está gravando. Então, sejam todos bem-vindos. Mais uma live aí do PUC Minas com você e o Colégio Santa Maria, Nova Lima. Hoje teremos o tema O papel das instituições no fortalecimento democrático com o professor Bruno Burgarelli. Professor Bruno, pode se apresentar e iniciar aí a exposição para os meninos. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com vocês, nessa manhã de quinta-feira, para a gente conversar um pouquinho sobre o papel das instituições, para a consolidação da democracia. Então, meu nome é Bruno, Bruno Burgarelli Albergaric Knight. Para reduzir, fica Bruno Burgarelli, está ótimo. Sou professor da PUC Minas, tanto no Coração Eucarístico quanto no campus de Contagem. Leciono o curso de Direito exatamente as disciplinas iniciais do curso. Minha turma, inclusive, inaugural é do primeiro período, Teorias do Estado. Depois eu leciono também para o segundo e terceiro períodos. E a minha última turma dentro do curso de Direito é no quinto período. Todas elas ligadas ao chamado Direito Constitucional. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do Direito Constitucional e principalmente da Constituição. A Constituição é a lei mais importante que um país pode ter. A nossa é de 1988. Agora, em outubro, ela vai completar 32 anos de existência. Com diversas modificações ao longo dessa história, mais de 100 emendas, mas alguns pontos essenciais continuam existindo. E a Constituição, como lei mais importante, ela, obviamente, deve ser obedecida não só pelas demais leis que existem no país, mas pelas pessoas e pelo governo que são aqui instituídos. Bem, qual que é a conversa toda? É exatamente a gente tentar entender e enxergar a necessidade de se ter um respeito às instituições democráticas, para o seu devido funcionamento. E eu quero começar a conversa com vocês exatamente fazendo uma primeira reflexão. Óbvio que toda comparação que a gente faz com qualquer país do mundo, ela tem que ser feita com todo cuidado, porque obviamente que todas as nações têm vantagens, desvantagens, pontos positivos, pontos negativos, têm a sua própria história, então tudo isso tem que ser considerado. Então, por exemplo, se eu pegar os Estados Unidos, desde a Revolução Norte-Americana, 1776, até hoje, os Estados Unidos nunca sofreram um golpe de Estado. Muito menos uma revolução, obviamente considerando apenas essa inicial. Depois dela, nenhuma revolução ou golpe de Estado. Ou seja, do início da história norte-americana até hoje, todos os presidentes que chegaram ao poder, de lá saíram ao final do mandato. Ou renunciaram, por exemplo, Nixon, ou foram mortos, como Kennedy. Mas não por golpe de Estado, não por revolução. Por que estou dizendo isso? Se eu comparar com o Brasil, ou com qualquer outro país latino-americano, o Brasil, diferentemente, já sofreu golpes de Estado. Não foi um golpe de Estado. Nós conseguimos enxergar pelo menos 3 ou 4, dependendo da análise que você fizer. Então, por exemplo, nós temos um golpe de Estado que foi feito em relação à República. Quando foi instituída a República, nós tivemos um golpe de Estado ali. Depois, nós tivemos a Revolução de 30, que alguns consideram golpe de Estado também. 37, quando Vargas coloca o Estado Novo, sem dúvida foi um golpe. E o golpe de 64, pelo movimento militar. Então, vejam, nós tivemos várias situações de erupção política, seja o golpe, seja a revolução, que quebram essa estrutura de normalidade dentro do pensamento institucional brasileiro. Então, se eu comparar os Estados Unidos com o Brasil, simplesmente falar assim, as instituições norte-americanas funcionam melhor que as nossas, nós não podemos deixar de levar em consideração exatamente esse fator que eu coloquei. Ou seja, a história norte-americana ela é marcada por uma estabilidade muito maior que o Brasil. E também, obviamente, ironia do destino ou não, a nossa instabilidade, inclusive recente, ela é causada exatamente pelos Estados Unidos.
né? Não é mentira, não é nenhuma novidade que os Estados Unidos bancaram vários golpes de Estado pelo mundo afora, inclusive no Brasil, em relação ao golpe que levou à ditadura militar. Né? Então, é muito interessante. Eu tenho uma estabilidade para dentro do meu país, né, os Estados Unidos, mas para fora, azar. Desde que seja um regime que esteja aliado conosco, seja ele democracia ou ditadura, o que interessa é o alinhamento, e não a conotação de se ter uma instituição democrática ou não dentro dessas. Bem, de qualquer forma, mesmo tendo esses poréns na preparação, uma coisa eu preciso falar. Essa estabilidade política norte-americana levou aquele povo a ter um respeito enorme de suas instituições. Vejam só, é muito pouco provável, não que não vá acontecer, claro que pode acontecer, mas em menor quantidade você vai encontrar um norte-americano desejando o fechamento do Congresso dos Estados Unidos, desejando o fechamento da Suprema Corte, que acabe com a presidência dos Estados Unidos. Eles fazem críticas aos políticos tal qual nós fazemos, e até de forma mais ácida. Basta ver toda a situação que se encontra nos Estados Unidos hoje. Tivemos ontem, por exemplo, o cancelamento da rodada dos playoffs da NBA, que é a Liga Profissional de Basquete, nos Estados Unidos, e a Liga Feminina acompanhou o mesmo movimento, pelos 7 tiros que recebeu nas costas, um homem negro, e atirado por um policial branco. 7 tiros nas costas. Então vejam qual é a situação. Que perdeu seus movimentos, mas não foi a óbito nesse caso. Então veja, a questão racial dos Estados Unidos é muito mal resolvida. Muito mal resolvida. Mesmo falando que é uma democracia desde o século XVIII. Mas ainda assim, com todas as críticas, todos os problemas que eles têm de tensionamento, não há um discurso, pelo menos mais organizado, de fechamento do Congresso dos Estados Unidos, de fechamento das suas instituições. Diferentemente do que a gente vê no Brasil. O Brasil é muito forte em alguns setores da sociedade esse discurso. A gente tem visto manifestações de rua, de intervenção militar, fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Congresso. E como eu já falei, as críticas que se faz às pessoas dos Estados Unidos são tão duras ou mais que as críticas que se faz no Brasil. Tem filmes, tem documentários pesadíssimos, fazendo esse tipo de crítica em relação aos políticos norte-americanos. Tem vários registros em relação a isso. Ou seja, se a gente reparar, as críticas são muito similares às pessoas. O que diferencia é exatamente para onde você mira essas críticas. Lá, volto a insistir, não quer dizer que não tenha nenhum norte-americano que não faça isso. Mas é um movimento bem minoritário em comparação com o movimento brasileiro. Todas as manifestações que você vê nos Estados Unidos, dificilmente você vai encontrar um cartaz pedindo fechamento, fechamento do Congresso. Por que isso acontece lá e não acontece aqui? Qual é a questão? Bem, além do fato de ser um país com maior estabilidade política nos últimos anos, essa estabilidade passa também muito pela postura. Vejam só, por mais que haja problemas, por exemplo, entre o Congresso norte-americano e o Donald Trump, com todos os problemas do Donald Trump, não se vê o presidente Donald Trump participando ou sugerindo o fechamento do Congresso norte-americano. Inclusive, algumas atitudes que ele tomou, início de gestão, supostamente um pouco fora da curva normal da democracia norte-americana, o próprio Partido Republicano, ao qual ele é filiado, com todas as providências para enquadrá-lo. O próprio partido
E ele teve que atuar em várias medidas, a partir do próprio partido, que inclusive é muito forte, o Partido Democrata dos Estados Unidos, verdadeiras também instituições. Né? Você não vê juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos indo para a TV fazer comentários sobre política. Quando você vê aqui no Brasil, você liga a Globo News, no domingo à noite, você vê o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, fazendo comentários políticos na hora. Não nos parece razoável algo desse tipo. Né? Você não vê a presidente da Câmara dos Representantes, é uma mulher democrata, que é a presidente da Câmara dos Representantes, fazendo um discurso contra. Você vê. Então, veja, isso já é uma questão interessante. As lideranças políticas norte-americanas, elas não insuflam a população contra as instituições. Não fazem críticas abertas em relação às instituições, em relação às pessoas. Por exemplo, Donald Trump fez um discurso quando foi prestar contas da situação da União, é uma situação prevista na Constituição dos Estados Unidos, lá na Câmara dos Deputados, que é a Câmara dos Representantes no caso deles. O presidente da Câmara pegou o discurso dele e rasgou na frente das câmaras. Mas é um ataque ao Donald Trump. Não é um ataque ao presidente dos Estados Unidos. Então, os ataques pessoais são duros, mas jamais num discurso antidemocrático contra as instituições. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma concepção, que deveria ser uma concepção do mundo inteiro, né? A Grã-Bretanha tem, outros países também têm, e o respeito às instituições, independente de quem sejam as pessoas que estão dentro das instituições, é de fundamental importância. Professor Bruno, Sim. só desculpa interromper, é porque o som tá variando muito. O som, fica bom, aí daí a pouco ele cai, fica quase imperceptível. Talvez se desligar a câmera, a sua câmera, desativá-la um pouquinho, acho que talvez melhore a voz. Eu não sei se é do sistema ou se é a internet mesmo. Pode ser a internet, né? Não sei. Se eu desligar a câmera, vamos ver se eu volto. Vamos ver se melhora. Tá. Como que tá o som agora? Agora tá bom, vamos ver. Pode falando aí, se ficar ruim, eu te aviso novamente. Você quer que teste só sem a câmera nesse momento? Pode testar só sem a câmera, que geralmente melhora. Mas se ficar ruim ainda, eu te aviso. Porque aí, se tiver ruim, quer dizer que a câmera não é o problema, né? É o sistema, talvez. Exatamente. Não sei o que está acontecendo. É. Então, vamos lá. Então, eu estava falando o seguinte, que a questão, né, do debate norte-americano, então, não há um ataque direto a essas instituições. Por quê? Porque há um entendimento nos Estados Unidos exatamente da importância de preservar tais instituições. Por quê? Eles enxergam que, se fizesse um ataque à instituição, é um ataque às bases da própria democracia. E, para eles, é o bem maior. A gente tem que lembrar, aí sim, já entrando num aspecto mais técnico, mais histórico, que os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a adotarem uma Constituição no sentido moderno. Eles fizeram sua revolução em 1776 e em 1787 eles tiveram a sua primeira Constituição, que é a primeira Constituição moderna da história da humanidade. E nessa Constituição, pela primeira vez, se consolida a chamada tripartição de funções de Montesquieu. Montesquieu foi um pensador francês, né, da linha liberal, e, dentre outras coisas, pregava a necessidade de se descentralizar o poder. Ou seja, por que descentralizar o poder? Essa descentralização, ela foi fundamental para quebrar a espinha dorsal do sistema anterior, que era o absolutismo. Então, qual que é o raciocínio aqui? Ao descentralizar, a tendência é que o exercício do poder torne ainda mais impessoal. Ou seja, você tem um poder
exercido de forma mais ampla, mais democrática, sem estar voltado a interesses pessoais de fulano ou ciclano, né? Na verdade, é essa que seria a concepção. E aí os Estados Unidos, ao proclamarem a sua Revolução, querem se tornar um Estado liberal e vão fazer a sua Constituição, pegando as ideias de Montesquieu e transportá-las para dentro da sua estrutura. E aí vem a grande questão. Como transportar essas questões, né, esse raciocínio, dentro da Constituição norte-americana? Uma coisa é Montesquieu falar, em teoria, de uma tripartição de funções, ou seja, ter um executivo, legislativo e judiciário. Outra coisa já é colocar isso em prática. Então, os norte-americanos eles tiveram, né, toda a inteligência, né, de se colocar isso em prática. Né? Isso é fato, é concreto. Então, o que acontece? Os norte-americanos vão criar um sistema, eu vou colocar aqui no chat, chamado Checks and Balances, né, que pode ser traduzido, não é uma tradução literal para o português, como freios e contrapesos. Freios e contrapesos. Ou seja, o que eles enxergaram? Eu vou fazer uma divisão de tarefas dentro da Constituição, do Executivo, Legislativo e Judiciário, mas eu sempre vou criar um sistema no qual um controle o outro de alguma forma, para evitar o abuso de poder. Então, por exemplo, quem faz as leis? É o Congresso norte-americano. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou dar ao presidente norte-americano o direito de sancionar e vetar, ou vetar, melhor dizendo, as leis. Ou seja, uma forma do executivo interferir na atividade legislativa. Vou dar ao executivo o direito de executar o orçamento da União. Porém, o presidente tem que prestar contas ao Congresso norte-americano. Se houver erro nessa prestação, pode gerar impeachment. A Suprema Corte dos Estados Unidos, quando um juiz morre, quem indica um novo nome é o presidente norte-americano, com aprovação do Senado. Ou seja, a composição do Poder Judiciário maior, lá nos Estados Unidos, passa pelo presidente, passa pelo Senado, que é um órgão legislativo. Ou seja, se você estiver atento e atento ao que eu estou falando, tudo isso que existe nos Estados Unidos existe também no Brasil. O Brasil copiou isso, né, em relação aos Estados Unidos. E por que essa lógica de freios e contrapesos? É exatamente na lógica de se depurar as instituições jurídicas, né, para que elas funcionem não só de forma grande autonomia, mas de forma harmoniosa. Então, a nossa Constituição de 88, no artigo 2º, inclusive, repete essa ideia, né, de ter um executivo, legislativo e judiciário, mas que funcione de forma independente e harmônica. Então, essa harmonia entre as instituições é de fundamental importância para o bom funcionamento moderno que nós chamamos de democracia. Ou seja, o fortalecimento dessas instituições e, principalmente, o respeito mútuo entre os órgãos institucionais é algo fundamental, né, para um entendimento, para uma compreensão do seu funcionamento. Então, isso nasce dentro da Constituição norte-americana. E esse sistema de checks and balances, freios e contrapesos, vai ser copiado, e é copiado mesmo. Todos os países começam a adotar a teoria de Montesquieu. E aí, curiosamente, a própria França, né, copia dos Estados Unidos. A Constituição Francesa de 1789, que é a primeira, logo da Revolução Francesa, ela vai copiar dos Estados Unidos. Então, é como se fosse o seguinte: Montesquieu cria a ideia, os Estados Unidos dão uma ajustada, e a partir desse ajuste norte-americano, os outros países começam a incorporar esse tipo de... Pois bem, então, vocês podem reparar que a criação dessas instituições modernas, que são exatamente o executivo, o legislativo, o judiciário, vem de um pensamento francês de Montesquieu, exatamente, né, ajustado pelos norte-americanos, para que
funcionassem em harmonia e autonomia. Não gosto de falar muito da palavra independência, não, porque independência seria algo que tem um funcionamento sem qualquer submissão aos demais. Isso não é verdade. Exatamente o sistema funciona para que haja controle de um sobre o outro, para evitar o que o próprio norte-americano fala de uma ditadura, né, de um deles sobre os demais. E, aliás, é bom a gente tocar nesse assunto, porque na interpretação norte-americana, né, da separação das funções, vocês devem estar reparando que eu não falo separação de poderes, né? A gente aprende, muitas vezes na escola, separação de poderes. Mas esse termo, tecnicamente, é errado, porque o poder do Estado ele não se divide, jamais se divide. O poder é um só. É o que a gente, inclusive, aprende no curso de Direito. Ele não se divide. Agora, por outro lado, pode ter uma divisão de tarefas, funções. Então, seria equivocado falar em separação de poderes. Embora, quando você vai olhar a Constituição de 88, fala poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Mas é um termo errado. Certo? Seria função legislativa, função executiva, função jurisdicional. Então, já que nós estamos em uma conversa a partir do que o direito enxerga essas questões, vamos usar o termo correto. Então, é uma tripartição de funções, uma divisão em 3 funções: executivo, legislativo e judiciário. Bem, então, se pensa desde o início da questão norte-americana, é que haja o quê? Uma harmonização, respeito em relação a isso. E aí eu estava falando que na interpretação norte-americana, eles chegaram a um sistema de governo chamado presidencialismo. No presidencialismo, o presidente da República acumula as funções de chefia de Estado e chefia de governo. Na chefia de Estado, você tem a representação do país como um todo, como se fosse o sentimento desse país em relação ao mundo. O chefe de Estado que faz essas relações com o planeta como um todo. Já o chefe de governo é quem faz o dia a dia das questões políticas. Ele vai fazer políticas econômicas, políticas nacionais, coisas desse tipo. Então, o que a gente percebe, pessoal? Como no presidencialismo a mesma pessoa ocupa as duas funções, muitas vezes se confunde. Mais que isso, o poder aumenta. E aí que vem a minha observação. No parlamentarismo, que é um outro sistema de governo, chefia de Estado e de governo são feitas por pessoas diferentes. Então vamos ver a Grã-Bretanha, que é mais fácil a gente enxergar. A rainha Elizabeth II, ela é chefe de Estado. Ela representa o país todo, esse sentimento. Inclusive, é tão importante isso que, se houver guerra ou paz, é ela que vai estar assinando esses atos. Agora, a política do dia a dia, a chefia de governo, é feita pelo primeiro-ministro. Né? Só que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é uma pessoa só para tudo. É a figura do presidente. Então, às vezes, se confunde uma coisa com outra. E aí, o que eu queria dizer? Esse poder no presidencialismo é tão forte que ele aguça exatamente golpes de Estado. Então, olha que curioso. De todos os países do mundo que adotaram o presidencialismo, que é esse modelo norte-americano, só existe um país no mundo que jamais teve golpe de Estado em relação a isso. Foram exatamente os Estados Unidos. Todos os demais países do mundo que um dia foram presidencialistas sofreram golpe de Estado. Não fica pensando só na América Latina, não. A França mesmo, ela chegou a ser presidencialista no século XIX. Só que ela também sofreu golpe de Estado. Então, todos que adotaram em algum momento da sua vida o presidencialismo acabaram sofrendo golpe de Estado. Né? Nos Estados Unidos é uma exceção à regra. Bem, por que os Estados Unidos é uma exceção à regra? Aí volta à discussão anterior. Exatamente a cultura de se respeitar a qualquer preço as instituições instituídas. Existem alguns filmes e documentários sobre essa questão do respeito institucional nos Estados Unidos, e eu estava vendo até um filme que eu não me recordo aqui o nome. Ver se eu consigo
lembrar, que é o seguinte, que é um agente do FBI, que era o segundo homem mais importante dentro do FBI na época do presidente Nixon, né? Então, o que, que acontece? Esse caso ele foi denunciado, por uma matéria jornalística, né? E aí essa matéria jornalística, o que, que acontece nela? Você tem todo um relato da influência do presidente Nixon, uma interferência em relação a congressistas democratas, né? Isso vai acontecer. E todo esse esquema foi dado exatamente por esse homem dentro do FBI. E por que, que ele fez isso? Ele fez isso exatamente para preservar, né, preservar o FBI, que estava também sofrendo ingerência política do Richard Nixon. Vou colocar aqui, ó, não, vou falar melhor dizendo, o agente que fez essa denúncia, né, foi exatamente o agente que foi apelidado de Garganta Profunda. Pelo amor de Deus, não procurem pelo filme Garganta Profunda, não, porque é um filme de alto teor pornográfico. Mas ele exatamente recebeu esse apelido pouco comum porque era um filme que estava passando na época, né? E deram esse codinome para o agente que estava passando essas informações, né, efetivamente. O diretor do FBI que passou essas informações, eu vou colocar aqui o nome dele, foi Mark Phelps. Mark Phelps. Então, procurem filmes sobre Mark Phelps. E aí vocês vão ver nesses filmes exatamente o que eu estou falando. Até então, o FBI sempre teve uma postura republicana, não do Partido Republicano, mas uma postura institucional, investigar quem tivesse que ser investigado. Só que o Nixon, ele resolve interferir no FBI e FBI e colocar pessoas da sua confiança para ter um controle político em relação ao FBI. Né? Parece muito com algum país do mundo, né, gente, que está fazendo isso. E aí, o próprio FBI se movimenta para derrubar o próprio presidente, porque entende que é uma ingerência não convencional na história norte-americana. Então, foi, até onde se sabe, a primeira e última vez que um presidente norte-americano tentou esse tipo de interferência. Por quê? A tradição norte-americana é que não haja ingerência. Para que vocês tenham uma ideia, o diretor do FBI até o Nixon, que foi o mesmo, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, podia ter presidente republicano ou democrata, que era o mesmo diretor. Né? Ou seja, respeito institucional para eles é fundamental. Então, veja, se você tem o Congresso que funciona razoavelmente, o Judiciário que funciona razoavelmente, o Executivo cumpre as suas tarefas de papel, sem dúvida alguma, a tendência é que as instituições democráticas e a própria democracia tenham um razoável. Por outro lado, toda vez que uma dessas instituições, ou todas, ou duas delas, começam não só a funcionar mal, mas um discurso contra essas instituições, a tendência é que haja problemas seríssimos para a continuidade democrática. Para que vocês tenham uma ideia, né, dentro, dentro da concepção democrática, o que, que acontece aí? Os ditadores, eles aparecem muito como médicos que vão salvar a sociedade, né, de doenças, né, de doenças. E muitas vezes o ditador chega ao poder com amplo apoio popular. Exatamente por quê? Ah, não, a sociedade está doente, as instituições estão corrompidas, só tem bandido. Então está na hora de eu fechar as instituições, né, e fazer toda uma, uma revolução aqui nesse pensamento. Aí o ditador chega, gente, fica lá 30, 40 anos, né, e a democracia foi para o brejo há muito.
Então, essa que é a grande questão. O respeito à instituição, o fortalecimento das instituições é algo fundamental. Não tenho dúvida sobre isso, para a consolidação da democracia. Né? Então, a gente pega esse exemplo norte-americano, todos os poréns que eu coloquei aqui desde o início da nossa conversa, para refletir o tanto que isso é importante para o fortalecimento da nossa própria democracia. Se a gente reparar, as nossas instituições ainda são muito frágeis. E não dá para a gente imaginar, poxa, o Brasil já é independente desde 1822. Pois é, só que nós saímos de uma ditadura há muito menos tempo. Nós tivemos a eleição de um presidente civil em 85, a gente não tomou posse, foi com Tancredo Neves. E ele não foi eleito pelo povo. O primeiro presidente eleito foi em 89, de Collor, tomou poder em 90. Então, se a gente considerar 1990 para cá, são 30 anos. 30 anos dentro de um exercício histórico é nada. Exatamente nada. Né? Porque, por exemplo, ter uma ideia, Collor ele vai sofrer um processo de impeachment em 92. Em 92, esse professor que está aqui conversando com vocês, que não tem 50 anos, eu tenho menos de 50 anos de idade, participei do movimento Fora Collor, né? Dentre outras pessoas. Ou seja, para mim, esse fato, ele não é um fato histórico, ele é um fato vivido. Eu estava um elemento dessa história. Ou seja, toda essa movimentação de 30 anos, ainda para nós, não é um referencial histórico completo. Né? Porque vários de nós somos personagens, ainda temos um lado passional de análise em relação a esses fatos. É diferente de eu analisar, por exemplo, a independência do Brasil, que até onde eu saiba, ninguém está vivo. Né? Talvez a Rainha Elizabeth II, Kate Richards, já existiam nesse momento. Né? Mas, fora os dois, creio que ninguém esteja vivo desde a época da independência do Brasil. Aí a análise fica menos passional, fica mais um referencial histórico. Enfim, em rápidas palavras, eu entendo que esse é o início da nossa conversa sobre a importância de se consolidar, fortalecer cada vez mais as instituições. Façamos críticas aos políticos, sim. Isso faz parte da democracia. Vamos fazer os contrapontos. Mas o discurso contra as instituições só serve para uma coisa: para enfraquecer a democracia, fortalecer aquelas pessoas que entendem que o importante é calar seus opositores na cadeia, no caixão ou no exílio. E, como disse Ulisses Guimarães na promulgação da Constituição de 88, não cabe mais esse espaço para aqueles que feriram de morte a democracia. Nosso lugar, pessoal, não é no chão, não é na prisão, não é no exílio. Nosso lugar nas ruas, nas praças, assim que a gente puder voltar a elas para reivindicar condições melhores. Então, fica aqui a minha primeira mensagem, desejando já, agradecendo ao Colégio Maria de Nova Lima pelo convite, e devolvo a palavra à Ana Tereza aí para que faça a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada por sua participação. Os alunos ainda não postaram nenhuma questão, tem alguma dúvida, querem fazer algum comentário? O professor Melito também está online conosco. Se quiser fazer algum comentário, professor, pode ficar à vontade, tá? Bom, agradecer aí o professor pela oportunidade. É interessante notar que na aula de Sociologia da semana passada, tema que nós tratamos, juntamente com o pessoal do terceiro ano, o tema foi democracia. Trabalhamos com relação às origens da democracia, voltando lá no período da Grécia Antiga, democracia direta, trabalhando os termos democracia direta, democracia indireta, como que o sistema democrático ele vai se organizar ao longo do tempo.
Então, essa palavra, esse momento que nós estamos tendo aí com o professor, é um momento que, de certa forma, vem coroar toda aquela aula que nós tivemos lá com relação à democracia. E também, em cima das palavras colocadas por ele, com relação ao fortalecimento das instituições brasileiras, e até mesmo aí pensando o seguinte, penso que no Brasil as instituições elas são assim fracas ou criticadas muitas vezes, porque se esquece que as instituições elas são instituições de Estado, não instituições de governo. Quando nós começarmos a ver que as nossas instituições elas devem permanecer, que os seus agentes, aqueles que participam delas, são transitórios, eles passam, aí nós teremos uma outra maneira de conceber essas instituições e valorizar essas instituições. Porque enquanto nós entendemos que as instituições elas são, praticamente no Brasil se vê quase uma instituição como algo particular, pessoal, que é alguém que controla um Congresso, alguém que controla a presidência ou alguém que controla um Supremo, nós teremos sempre uma democracia falha, nós teremos sempre uma democracia que não fortalece ao longo do tempo. E como bem colocou o professor, a nossa democracia é jovem, ela tem 30 anos, e aqui eu faço uma alusão, os 30 anos que nós temos na democracia, foram os 30 anos que nós ficamos sem poder votar no Brasil para presidente. Nós pegarmos a última eleição da presidência, antes da redemocratização, da abertura democrática, foi do Jânio, lá em 60. E só podemos votar depois para presidente em 89, quando se votou no Collor, e deu um desastre ainda. Ou seja, nós temos um sistema que, penso que o sistema democrático ele é um dos melhores que existe, só quem viveu toda o terror do período da ditadura para entender o que de fato é você ter liberdade de ação, você ter liberdade de expressão, ter direito de ir e vir, para entender a democracia que nós temos. E a partir do momento que nós entendemos o valor desse sistema democrático, com certeza nós vamos passar a valorizá-la mais, vamos deixar de defender fechamento de Congresso, fechamento de Supremo Tribunal Federal e trabalharmos para que, de fato, nós possamos ter um país melhor, com instituições cada vez mais fortes, que possam, de fato, ser representativas do povo brasileiro. Muito obrigado, professor. Os alunos querem tirar alguma dúvida? Eles estão tímidos, né? Para variar. Custam a falar alguma coisa. A Vera. Eu agradeço, Ana, mais uma vez, ao professor Bruno, a vocês da PUC pela organização do evento. Hoje a participação foi menor, eu creio que em função da instabilidade da plataforma, vou até conversar com eles amanhã, no horário da aula deles, saber o que aconteceu. Se está presente nas outras, você viu que a participação foi bem maior, né? Aí eu e Nelito vamos procurar saber o que houve. Mas eu agradeço muito o empenho de você, Ana, nessa organização, que eu sei que não é fácil, desses horários, e ao professor Bruno pela disponibilidade. E aos alunos que prestigiaram ao evento também. Nós que agradecemos, Vera, a oportunidade também, aos alunos pela presença, ao professor Bruno pela exposição, que foi muito importante, ao professor Nelito também pela participação. Professor Bruno, quer colocar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar? Não, eu agradeço ao convite mais uma vez e reforçando o que o professor colocou, eu quero lembrar uma fala da nossa professora da PUC Minas, a ministra Carmen Lúcia, em palestra que eu participei junto com ela, em qual ela coloca que às vezes a gente olha muito para as instituições políticas constituídas e o seu fortalecimento.
mas uma democracia também perpassa pelo fortalecimento das instituições da sociedade, quais sejam associações civis, movimentos sindicais, movimento estudantil, dentre outros. Então, o Estado Democrático de Direito, né, que é pregado na Constituição de 88, ele nos conclama a participar, e sejamos protagonistas da nossa história. Então, um excelente dia para vocês e até a próxima. Obrigada, boa tarde, pessoal. Até a próxima. Boa tarde, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.